Olá, meus irmãos, boa noite para todos e uma noite abençoada aí de paz. Galera, o negócio é o seguinte, hoje nós estamos com um tema aqui, mais uma vez, principado ou potestade, demônios ou autoridade. Porque há muito tempo nós lutamos contra um ser espiritual que, se você analisar biblicamente, ele não existe. E para você que não me conhece, nós estamos aqui de Unamá, Cabo Frio. E é sempre um prazer poder falar com vocês, discutir a escatologia consumada. Hoje nós acreditamos que a obra de Cristo foi perfeita. Ele entregou o reino ao Pai, veio o juízo em Jerusalém no ano 70, onde fala Mateus 24, nesse dia quem estiver dentro de Jerusalém foge para os montes ou foge para a Judéia. Nós entendemos que esse contexto se cumpriu lá na guerra dos judeus no ano 70. Então, baseado nesses textos, hoje nós defendemos e expondo aquilo que entendemos dentro desse pensamento que tem mais ótica de realidade. Então, Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz assim: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo, destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Então, se você pegar esse texto e querer aplicar ele como aprendemos há 20 anos aí, pelo menos eu, foi inserido na nossa mente que essa batalha ela está nos lugares celestiais, onde os demônios, os principados e potestades, que é o chefe dos demônios, estão lá lutando, guerreando. Aí eu perguntaria, mas guerreando contra quem? Será que realmente principado e potestade quer dizer demônios ou algum espírito maligno? E o que vamos fazer com os outros textos que falam a mesma palavra? Então é para a gente se pensar. Então essa tradução aqui é a Almeida corrigida. Nós vamos uma tradução vida. Efésios capítulo 6, o mesmo versículo. Uma outra tradução que diz assim: porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne. Aí você vai falar assim, olha aí, Simar. O texto está dizendo que nós não estamos lutando contra gente de carne. Mas era o quê? Gente de carne é uma coisa, mas pessoas com autoridade é outra coisa. E sangue, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você pode ver que essa tradução já não diz principado e potestade. Ué, assim, mas por quê? Porque em si o texto quer dizer autoridade. E quem tinha autoridade naquela época? Eram os principados e potestades, eram as autoridades que estavam nos lugares celestiais. Mas aonde? No céu? Não, lugar de poder. Nós vamos matar a charada para frente, onde nós vamos ver os textos. Romanos capítulo 13, versículo 1. Se realmente Efésios capítulo 6, versículo 12, quer dizer a potestade, que é demônios, o que vamos fazer com Romanos capítulo 13, versículo 1? Que está dizendo assim: toda alma esteja sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus.
e as que existem foram ordenadas por Deus. Então, se você pegar uma Bíblia aí antiga e ver que está dizendo assim, todo homem ou toda alma, é a mesma palavra, está sujeito aos principados e potestades, porque a palavra aqui é autoridade. Alguns autores, eles traduziram como principado e potestade, que é a mesma coisa, que é a autoridade daquela época e que tinha poder no mundo espiritual. Pregava, mandava matar, era pessoa de autoridade. Então, Paulo, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra o cidadão, mas sim contra os argumentos que ele tinha para não deixar que o evangelho fosse pregado. Se você continuar lendo Efésios capítulo 6, ele vai dizer para combater aquela ideia, aqueles principados e potestades, tinha que se revestir. Se era nos lugares celestiais, como é que as pessoas iriam botar um capacete para lutar contra quem? Se ele estava nos lugares celestiais? Não tem lógica. A tradução Reina Valéria, que dá para a gente entender melhor, eu não sei falar muito bem, mas você vai ver, se você tem a sua tradução Reina Valéria, você vai ver que está escrito assim, Romanos capítulo 3, versículo 1. Toda alma se submete às potestades superiores, porque não há potestade senão de Deus. Elas que são de Deus, são ordenadas. Você pode ver que nessa tradução, eu não sei falar nem brasileiro direito, português, quanto mais ler uma tradução dessa. Mas você pode observar que nessa tradução, o autor que traduziu essa Bíblia, ele está dizendo que todo homem está sujeito aos principados e potestades. É o mesmo texto de Efésios, é a mesma visão. Que toda a luta dessas pessoas, de Paulo, não era contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Qual era? Era aquela ideia, aqueles poderes que estavam nos lugares de autoridade. É o mesmo texto. Não tem demônio, não tem principado, chefe de demônio, em texto nenhum desses. Região celestial. Aonde é a região celestial para você? Efésios capítulo 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. O que Paulo estava dizendo naquela época, no primeiro século? Que eles estavam mortos nos vossos pecados. O que era pecado? Segundo a lei de Moisés, transgressão da lei. Mas Cristo deu vida a eles, tirando eles daquela situação de escravidão da lei de Moisés, dos 613 preceitos. Agora deu vida a eles e ressuscitou eles e colocaram eles no lugar de destaque, no lugar de autoridade, nos lugares celestial. Como é que Paulo e os irmãos estavam assentados nas regiões celestial que eles não tinham morrido ainda? Então, o que aconteceu ali? Os discípulos eles receberam poder, autoridade, para combater contra essas ideias que estavam opostas. Que estavam onde, Simar? Nos lugares celestiais. Onde era o lugar celestial? Lugar de autoridade. Agora Paulo está dizendo que ele nos ressuscitou eles lá, e fez eles assentar nas regiões celestiais. Que graça tem Paulo assentado e os irmãos na região celestial, e os principados e potestades estão lá também? Não tem lógica isso. Não tem cabimento. Então, se você não entender que esses principados e potestades eram as autoridades da época, você vai morrer enganado. E não vai descobrir realmente
o que criaram na nossa mente, essa mentalidade que estamos lutando contra um demônio, contra os principados e potestades, enquanto Paulo diz, não há tentação senão humana. Não existe, meu irmão, tentação espiritual. A tentação, ela sempre foi humana e vai ser sempre humana. Você e eu não aguentaria um tentador espiritual. A gente, nós mesmos, nessa matéria, já é demais para a gente. Por que Jesus disse que nenhuma coisa que está de fora entra no homem? Marcos capítulo 10. Tudo sai de dentro do homem. De dentro do homem sai o quê? A prostituição, o roubo, todo o adultério. Tudo sai de dentro do interior do homem. Nada que está de fora entra e contamina o homem. Mas aquilo que sai de dentro do homem procede todo o mal. Vamos continuar aqui. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, Paulo está dizendo que Cristo, quando morre, ele deixa a bênção para eles nos lugares celestiais. Ué, mas se os irmãos estavam no chão, estavam andando ali, como é que eles foram abençoados nas regiões celestiais? O que Paulo está dizendo, tirou eles daquela posição de escravo e abençoou eles nas regiões celestiais, no lugar de autoridade. Agora os discípulos, todos aqueles que recebiam a palavra, ele estava nos lugares celestiais, onde? Lugar de destaque, de autoridade, lugar no reino de Deus, o reino que estava sendo estabelecido. Para terminarmos, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Tradução Almeida. Porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Então, se principado e potestade é os demônios que estão nos lugares celestiais, para que Cristo cria, para que Deus criaria um principado e potestade, essa manada de demônios, para ele? Que tudo foi feito para ele. Então Deus quis criar um principado e potestade para ele. Enquanto a teologia cristã diz que teve uma rebelião no céu, e o Satanás desceu com a manada de anjos. Mas aqui, se você acredita que principado e potestade é demônios, mas aqui está dizendo que Deus que criou eles. Olha a confusão que dá. A tradução vida não vai falar principado e potestade, vai falar autoridade. Então você nota que você foi enganado e eu também. Mas hoje, graças ao nosso Deus, nós podemos olhar a Bíblia, examinar ela com a outra ótica de visão e entendermos aquilo que não quiseram ensinar para a gente. A tradução agora, vida. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. As coisas que podemos ver e as que não podemos. O mundo espiritual com seus tronos e reino, seu governante e as suas autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, o mesmo texto, uma outra tradução dizendo que todas as autoridades, todo domínio foi criado para ele, por ele e para ele. Então você nota que todo domínio, a Bíblia diz que toda autoridade foi Deus que constituiu. Não tem principado como demônio no texto. Nesse texto não fala de demônios. E todos pegam esse texto e começam lutando, botam o capacete para lutar contra quem?
Agora sim, para lutar, a luta que Paulo tinha ali era contra as autoridades que estavam no lugar de destaque, de poder. É isso que Paulo manda eles botar o capacete, calçar o chinelo e pregar o evangelho da paz contra as autoridades, que era contra o evangelho que Paulo pregava. E hoje as pessoas estão dando ênfase a esse texto e outros mais, criando uma potestade como demônio e os principados, enquanto o texto fala de autoridades. Valeu? Melhor noite para você e até em breve.